Bem-vindos, amigo Gringo Responde. Aqui a gente recebe perguntas sobre a cultura americana, a política americana, a língua inglesa e a cidade de Nova York. É só mandar nos comentários, ou do YouTube, ou do Insta. Aqui está aparecendo nossos mídias sociais. Também pode mandar pelo Twitter ou até pelo e-mail que está na descrição do vídeo. A pergunta de hoje, vocês vão gostar, é do Lázaro Strosky, que perguntou: Seth, faça um vídeo sobre a opinião dos norte-americanos e se apoiam uma intervenção militar no Brasil para proteger a Amazônia, entre aspas. Muitos brasileiros estão curiosos sobre o apoio popular americano sobre esse assunto. Abraço. Acho que esse vídeo vai ser bom, vamos falar de tudo isso, mas antes disso vamos falar de outra coisa um pouco controversa. A pronúncia dessa palavra, dessas três palavras, muitos brasileiros pronunciam errado. Eu quero tchu! Vamos falar com Roger, professor do Cambly, que é nosso professor do mês, que é um brasileiro, mas que foi criado no Canadá. Não, para quem quer marcar uma aula com o Roger, se não usaram Cambly ainda, é só usar o link na descrição, ou o código que está aparecendo aqui, e você ganha uma aula de 20 minutos de graça. Então, não tem risco nenhum. Além disso, você recebe o Cambly Fluency Pack com essas aulas que vocês estão vendo aí. Então, todos os professores são falantes nativos do inglês. Vamos com o Roger. Welcome. Today we're going to talk about what I really see that every Brazilian person does. It's not really a mistake. It's like an accent, but an accent that can be changed. So, for you to understand, the number 2 and to go is actually pronounced like a gaúcho. So, tu, it's not chu, because chu means mastigar. It's an accent, but it's an accent that can be changed. So it's not something that, because we do have that in our language, tu. Ele está certo. É muito melhor falar tu de forma gaúcha do que falar chu, como muitos brasileiros falam. Não é exatamente igual ao tu em inglês, mas ao nosso ouvido soa muito mais próximo a tu do que chu. Ok, vamos lá para a Amazônia. Primeiro, antes de abrir o vídeo, só quero mencionar que eu vou defender os Estados Unidos neste vídeo, mas eu não estou defendendo todas as ações dos Estados Unidos na história. Sabemos que Estados Unidos tem uma história de intervenção militar em muitas partes do mundo, intervenção da CIA em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil. Eu não sou um desses patriotas que tem 80 mil bandeiras americanas fora da minha casa e acho que Estados Unidos é de longe o melhor país do mundo, tá, pessoal? Mas eu defendo o meu país quando precisa ser defendido. Defendido? Vocês me corrigem nos comentários. Então, segundo dizem, os Estados Unidos está com plano de invadir a Amazônia para parar o desmatamento. E segundo dizem, o presidente eleito Biden falou isso em um dos debates com o Trump. E muitos americanos apoiam essa ação, segundo dizem. Mas segundo quem exatamente? Bom, não segundo os americanos, ou acho melhor falar, não segundo os estadunidenses. Eu nunca na minha vida, juro, ouvi algum estadunidense falar que estava a favor de invadir a Amazônia ou de qualquer forma de intervenção militar no Brasil para proteger a Amazônia. Não estou dizendo que nunca aconteceu, que não vai encontrar em algum lugar, mas juro que quando eu ouço essa ideia é sempre dos brasileiros. Os brasileiros estão inventando isso? Não é que exatamente estão inventando. Temos um exemplo de como as ideias são distorcidas e redistorcidas e sobredistorcidas. Até eu busquei no Twitter, e busquei no YouTube, e busquei no Google e não encontrei nenhum estadunidense falando isso. Vamos examinar a acusação mais recente, que o Biden quer invadir a Amazônia. O Twitter está lotado dessa ideia, escrito sempre por brasileiros que escrevem muitas vezes em inglês. E detalhe, são brasileiros de esquerda e de direita. Isso é um fenômeno brasileiro em geral.
Olha aqui nesse tweet, a cantora Cyndi Lauper dá parabéns ao Biden e a Me Hoani responde: a parte ruim é que ameaçou invadir a floresta amazônica. Ok? Aqui o Vivi in USA escreveu: nenhum país invadirá a Amazônia. A floresta é nossa. Brasil. Vergonha. Go Trump! Como que eu sei que é uma brasileira, que vivia uma brasileira? Primeiro vivia um apelido bem brasileiro, mas além disso, ela faz um erro de inglês lá no nome dela no Twitter. Vivi in USA, que seria Vivi in the USA, que também está disponível, Vivi, se você quer pegar. Quem disse que Estados Unidos vai invadir? Ninguém disse. Só brasileiros dizem. Ok, mais um. Biden quer invadir a floresta amazônica. Não pode apoiar ele. Trump é um idiota. Não pode apoiar ele. E você vê a imagem aí. Então, o que disse o Biden mesmo? E esse clipe tem legendas em português. Policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion. Say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. What about the... Então, Biden propõe dar 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos e de outros países para o Brasil parar o desmatamento. E se não parar, vai ter consequências econômicas. Então, sanções, um bloqueio econômico de importações, exportações. Nossa, é uma proposta controversa. O Bolsonaro chama isso de lamentável. Eu acho que, possivelmente, pela primeira vez do mandato de Bolsonaro, muitos brasileiros dos dois lados concordam. Mas ele não falou de uma invasão. Ele não falou de ação militar em nenhum momento. Seria tão melhor poder ter uma conversa sobre a proposta controversa que ele fez, em vez de brigar sobre algo que ele não disse. É tão fácil criticar essa ideia do Biden. Os Estados Unidos, país que emite 15% do carvão do mundo, que sanções econômicas contra um país, o Brasil, que contribui, 1%, 2% do carvão do mundo. Não faria mais sentido o Brasil se juntar com o resto do mundo para ameaçar Estados Unidos e a China, que são os dois países que, de longe, emitem mais gases que afetam as mudanças climáticas. Estados Unidos vai nos invadir. Fácil, todo mundo pode ser em contra disso. É mais difícil lidar com a verdade e discutir de verdade, que é o que a gente deveria estar fazendo. Ok, como disse, estou aberto. Vocês me mandaram links e vídeos sobre americanos dizendo que o país deveria invadir a Amazônia, mas, por favor, não me mande a matéria seguinte. Revista americana diz que intervenção militar internacional na Amazônia pode ser necessária! Ponto de exclamação. É verdade que a revista diz isso em uma matéria? É verdade, mas é tão fora de contexto, é tão o contrário do que a revista quis dizer. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é ler um pouco da matéria, de uma matéria que fizeram sobre essa matéria, que atraiu muita atenção no Brasil. A devastação inédita da floresta amazônica, que já perdeu mais de 3.445 quilômetros quadrados em 2019, foi destaque da revista norte-americana Foreign Policy, que estampa a manchete: quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? De acordo com o texto, é apenas uma questão de tempo, entre aspas, até que lideranças mundiais façam o que for necessário, entre aspas, para frear o grave descaso do governo brasileiro. Não é isso que diz a matéria. Quem escreveu uma matéria é um professor da Harvard, que começa com um cenário imaginário do futuro, de 2025. Naquele cenário, o atual presidente dos Estados Unidos, Gavin Newsom, que hoje em dia é governador da Califórnia, não é presidente, iria pedir um bloqueio dos portos brasileiros e a destruição por bombas de alguns elementos da infraestrutura brasileira se eles não pararem o desmatamento dentro de uma semana. Por quê? Porque a ONU disse que estão chegando ao ponto crucial que destruir mais da floresta da Amazônia ia causar uma catástrofe mundial.
o autor diz que esse cenário é far-fetched. Boa expressão em inglês. Far-fetched, você sabe o que significa? Significa que esse cenário é muito forçado, é muito bizarro, é muito irrealista. Mas ele está usando para provocar uma conversa. Lembra, ele é professor, ele tem alunos, e o que você faz na aula? Você propõe situações teóricas para poder, sei lá, animar a conversa, para provocar os estudantes. Depois ele pergunta qual longe você iria para prevenir danos irreversíveis ambientais. Mais especificamente, as nações têm o direito ou até a obrigação de intervir em outra nação para prevenir catástrofes ao meio ambiente? Em que momento um país pode invadir outro país por causa de uma catástrofe ambiental? Está falando de uma doutrina nas relações internacionais, e quem é professor de relações internacionais pode me corrigir nos comentários, que chama R2P, Responsibility to Protect, ou seja, responsabilidade para proteger. Em que momento os países do mundo têm a responsabilidade de tomar ações, até ações militares, para proteger ou seres humanos no país que estão invadindo, ou seres humanos dos seus próprios países que estão correndo risco de morte ou de sofrimento, sei lá, do que está acontecendo naquele país. O que vocês acham disso? Sob quais circunstâncias um país tem a responsabilidade, ou no mínimo o direito, de invadir outro país por algo que está acontecendo dentro daquele país? Bom, se você falou, não pode. Então, você concorda com muitas pessoas no mundo, especialmente até 120 anos atrás. Mas a Segunda Guerra Mundial mudou a forma de pensar de muitas pessoas. Por quê? Pelo Holocausto. Então, foi achado legítimo por muitas pessoas entrar na guerra contra a Alemanha para liberar os campamentos de concentração, para parar de matar judeus e todos os outros que morreram. E, obviamente, a gente tem, desde então, a gente tem alguns exemplos de quando forças de fora entraram para prevenir genocídios. Não sempre entram, mas às vezes acontece. A destruição ecológica pode merecer invasão. Vamos dizer, por exemplo, que os argentinos são tão chatos, né? Vamos imaginar que eles têm uma planta nuclear, de energia nuclear, quase na fronteira com o Brasil, e não estão cuidando dessa planta nuclear, e está correndo o risco de como chama isso, derretimento nuclear. A 1 quilômetro da fronteira brasileira, e poderia matar 10 mil gaúchos. Mesmo assim são gaúchos, e eu sei que não todo mundo adora os gaúchos. O Brasil deveria invadir a Argentina para prevenir esse desastre? Eu sei que vocês vão dizer que no mínimo, primeiro, tem que usar todas as medidas diplomáticas, até econômicas, antes de invadir o país. Se chegarmos ao momento que o desmatamento da Amazônia vai afetar o mundo inteiro, e não estou dizendo que chegamos a esse momento, nem o autor da matéria está dizendo isso, é outra pergunta que poderíamos considerar. Mas é importante dizer que em todas essas matérias, a intervenção militar é dada como a última escolha. Então, por exemplo, se todos os outros países do mundo parassem de emitir gases que afetam as mudanças climáticas, aí podem se unir contra o Brasil para parar o desmatamento da Amazônia. É totalmente teórico. Na verdade, a matéria que é acusada de dizer que vai chegar o momento de invadir diz exatamente o contrário. Essa matéria é pró-brasileiro. Diz que é necessário proteger o Brasil contra esse tipo de iniciativa. E o Brasil pode ser um alvo desse tipo de ação, ok? Porque quais são os grandes poluidores do mundo, né? China, Estados Unidos, até a Índia. Não tem jeito nenhum que os outros países vão se unir contra os Estados Unidos. Contra a China, claro que não. Todo mundo tem medo da China. Mas o Brasil tem algo diferente. O Brasil é um país grande, mas desculpa dizer, é meio fraco geopoliticamente e militarmente. Então, é até possível imaginar uma união de países que querem ameaçar o Brasil. Eu acho que ele até concorda com vários de vocês que isso é absolutamente absurdo. Só quero fazer mais um ponto das pessoas que estão dizendo: nossa, Estados Unidos quer invadir a Amazônia. Mesmo nessa matéria, mesmo nesse cenário fantástico
ele não fala de invadir a Amazônia. Fala de bloqueio naval, fala de destruir infraestrutura, nada disso é bom. Mas não é invadir a Amazônia. Tem mais uma matéria que quem se interessa, é uma matéria importante que saiu num jornal, um paper, na verdade, num jornal acadêmico em 2007, Intervenção Ecológica, Prospectos e Limites. É mais teórico ainda, diz que se o aquecimento global vira uma forma de armas de, como vocês falam em português, de destruição massiva, e se a ameaça é imediata, que seriam os passos que o mundo poderia fazer? Não menciona o Brasil. O argumento do paper também não é que um país deveria invadir outro país. Na verdade, fala de usar diplomacia, se é necessário pressão econômica. E menciona também que o movimento ambiental é o último movimento que vai apoiar invasão de países, né? Geralmente é o movimento pacífico. E disse, vou citar aqui, que essa situação de intervenção militar deve ser lidada com grande cautela. Seria mais no momento de um acidente nuclear ou algo. É possivelmente necessário, em algum momento pode ser, mas só nas circunstâncias mais extremas. Então, o assunto da possível intervenção de outros países, ou diplomaticamente, ou economicamente, ou até militarmente, é um assunto que vale a pena discutir? Sim. O Brasil está certo de se sentir ameaçado por ser um país mais vulnerável por várias razões? Sim. É justo que o Brasil esteja nessa situação? Não. Todas essas ideias merecem ser discutidas de forma inteligente. Infelizmente, hoje em dia, a frase "de forma inteligente" está em mais risco do que a própria Amazônia.